Olá, meus queridos estudiosos da Palavra de Deus. Hoje, nosso estudo adicional está maravilhoso. Eu vou fazer até um suspense aqui. Nesse estudo de hoje, nós vamos ver que as inúmeras especulações, que o modismo de que a ciência explique a Bíblia, ou que acreditemos na Bíblia, porque a ciência diz que ela realmente existiu, essa situação toda deixou a tia Ellen muito nervosa, ao ponto dela dizer de fato a verdade rasgada em um de seus livros. E essa verdade nós vamos ver hoje no nosso estudo adicional. A grande escritora iluminada por Deus, a norte-americana Ellen Goldwhite, deixou um recado especial para aquelas pessoas que só acreditam na Bíblia se a arqueologia disser que realmente ela existiu. Pessoas que têm um modismo de acreditar na palavra de Deus justamente por conta dos achados arqueológicos do Mar Morto, os antigos escritos, enfim. Ellen White, no seu livro Dons Espirituais, volume 3, página 93, ela faz uma declaração muito importante a respeito da questão de Gênesis, da criação de Deus e de como nós devemos nos comportar diante desta situação. Nós acreditamos na Bíblia pela fé ou acreditamos na Bíblia porque a ciência diz que achou um pedaço da Bíblia através da arqueologia e que por isso sim é verdade, porque agora a ciência diz que achou um papiro antigo, que acharam escritos antigos, e aí as pessoas passam a acreditar na Bíblia justamente porque a ciência se envolveu na questão. Mas será que em relação à palavra de Deus, em relação ao Gênesis, a origem, a ciência deve ter a palavra final? De acordo com a serva do Senhor, em seu livro Dons Espirituais, ela diz que Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação em 6 dias, literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto a sua existência. Ficamos pasmados diante de tal revelação. Então seria o livro de Gênesis um relato incoerente, dadas as palavras de Ellen Goldwhite? Ou o que realmente Ellen Goldwhite está querendo nos dizer aqui nesse trecho desse livro? Se observarmos em relação aos relatos científicos, a ciência jamais aceitaria que a Bíblia viesse a explicar como de fato ocorre a teoria da relatividade. A ciência também jamais aceitaria que a Bíblia ou os teólogos explicassem a teoria da força gravitacional da Terra. Se a ciência não quer que a Bíblia explique a ciência, por que então a ciência tem que ter a palavra final para que eu possa acreditar naquilo que Deus escreveu e inspirou? O que vemos por aí é um modismo de querer que a arqueologia explique a Bíblia, ou que a arqueologia ou seus achados deem a palavra final, e a partir daí nós cristãos vamos acreditar de fato que o livro de Gênesis é verdade e que a palavra de Deus pode ser verdade. E é exatamente contra esse modismo que a escritora Ellen White, de forma taxativa, que Deus jamais revelou detalhes da sua criação em 6 dias a nenhum dos homens. Tudo que nós sabemos é o que está escrito em Gênesis. E é a partir desse relato que a nossa fé no Criador ela vai ocorrer. E o livro Dons Espirituais continua dizendo em seu relato, segundo a autora, foi-lhe mostrado, sem a história bíblica, a geologia não pode provar nada. As relíquias encontradas na Terra de fato evidenciam um estado de coisas que difere em muitos aspectos do presente, mas o tempo de sua existência e por quanto tempo essas coisas estiveram na Terra
só devem ser entendidos pela história bíblica. E pode ser inocente conjecturar, além da história bíblica, se nossas suposições não contradizem os fatos encontrados nas Sagradas Escrituras. Mas quando os homens deixam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam explicar as obras criativas de Deus com base em princípios naturais, estão em um oceano ilimitado de incertezas. Com isso, nós não queremos tirar aqui a importância da arqueologia, da geologia. Nós não queremos dizer que não há evidências nessas pesquisas, nesses achados. O que nós estamos colocando aqui é a interpretação do texto de Ellen White, do livro Dons Espirituais, bem como a própria orientação da Palavra de Deus, que a Bíblia explica a si mesma, uma vez que o seu leitor busque um pouco aqui e um pouco ali. Um outro livro importante que nós queremos indicar aqui, também da escritora americana Ellen White, é o livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Na página 25, existe algo que vai nos ajudar em nossos estudos aqui. Diz o seguinte: a Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. E diz mais, somente aí podemos encontrar a história da humanidade não contaminada pelo orgulho ou preconceito humano.